tentativa, né, de fazer um novo encontro em Chicago, os americanos querendo que a sede desse organismo ficasse lá, e o pessoal concordou. Aí os países que estavam já bastante avançados nessas convenções, chegou assim, ó, gente, vamos tirar os americanos, vamos fazer o nosso. Aí marcaram uma nova encontro no Canadá, e aí, quando os americanos perceberam que era um negócio muito bom, que eles não podiam ficar de fora, a gente chegar de paraquedas e aceitar as condições, e aí foi criado esse organismo. É um organismo muito, eu acho que é o organismo mais importante do planeta, onde os países filiados têm que respeitar e não tem política. Né? Não tem política. Imagine só, quantas guerras estão acontecendo nos anos aí, a ONU se reúne horas e horas, que um monte de gente volta e tal, não dá em nada, nem acaba a guerra, não é isso mesmo? Mas, então, esse organismo, a Organização Internacional da Aviação Civil, é um organismo sério, técnico. Ele serve para quê? Para disciplinar, né, a aviação no mundo inteiro para que ela seja única. E aí, os países filiados, né, eles são credenciados em categorias, que vai de 5 até 3, onde os países da categoria 5 é aqueles países que têm toda a estrutura para receber os aviões de países do primeiro mundo e que também os seus pilotos possam voar para aqueles países. O Brasil faz parte da categoria 5. E nós tivemos um evento assim meio constrangedor, que em 2005 quase que teve um apagão na aviação, onde o Brasil poderia perder a categoria 5 e ficar no 4, que o 4 é quando você não consegue, né, pegar os seus aviões e sair para voar fora. Tem a categoria 3, que depois vocês consultam com o professor Freitas, que é o caso do Paraguai, entendeu? Tá? Então, tem essas categorias. Ainda mais o 5 é quando tem um vai e vem. Então, nossos pilotos podem voar e pousar em qualquer parte do mundo e também nós temos estrutura para receber aviões de qualquer parte do mundo, por isso que a gente são 5, né? Então, essa entidade, ela conseguiu convencionar, padronizar a aviação e criando uma língua que, imagine só, tem mais de 200 países filiados a esse organismo. Então, imagine só a fala do chinês, a fala do japonês, a fala dos árabes, né, e dos gregos, etc. Como é que os pilotos tinham que falar esse monte de língua? Aí, para isso, foi criado o inglês com a língua padrão dos aviadores. Né? Então, dá tudo certinho. E a gente pode mostrar para vocês, às vezes, né? Amanhã até coloco no grupo aí, por exemplo, nesse exato minuto você pode ter mais de 100 mil aeronaves voando, e aí dá tudo certinho por essas regras. Quando a gente fala de convenção, é mais o seguinte, mais ou menos assim, para você que está dirigindo de carro, quando você chega no semáforo, se tiver Fique sem verde, paz. quando você dirige, que você está no semáforo, se tiver verde, você avança. Se tiver vermelho, você para, não é isso mesmo? Então, Quer ver? Então, isso aí foi... Olha o que eu comprei para mim, Lulu. Pois é. Aí, aí nesse caso, o Gabriel, ele está ali nem monitorando, que é o trabalho dele, quer dizer, já deu a multada no menino que está falando aí, né? Isso pode acontecer. Então, esse verde e o vermelho, né, é exatamente uma convenção. Alguém convencionou que no mundo inteiro o vermelho separa e o verde se avança. A aviação é desse jeito, né? Então, vamos fazer uma brincadeira para você aí, né? O Marco não tem contador aqui na plateia, que a gente fala o seguinte, ó, na matemática, do matemático, 2 e 2 é 4. É isso mesmo? Agora, para o economista, o Fabrício não está aí,
2 e 2 é mais ou menos 4, né? Agora, o contador é quanto é que você quer que dê, né? Tá bom? Então, essa é uma brincadeira. E é por isso que essas convenções é que fez um regimento que a aviação no mundo inteiro seja única e a mesma, tudo certinho, né? E na Segunda Guerra, voltando para lá, quando começou, então, a criar esse organismo, e aí os países começaram a respeitar, né, que a aviação seja permitida, sendo anunciada, e receba aquela aviação, e cada aeronave estrangeira em outro país, ela funciona como se fosse uma embaixada. Então, se por acaso chegar um avião que está passando pelo Brasil, indo para a Argentina, tiver que pousar em Brasília, tiver o pior bandido dentro daquela aeronave, aí a nossa polícia não pode entrar naquela aeronave porque ela é embaixada. Então, é um negócio, assim, muito respeitoso, tá bom? Então, uma das coisas que também, quando eu me formei, a meteorologia é a exigência da Organização Internacional da Aviação Civil para que os países tenham meteorologista, né, para garantir os pousos, decolagens, os voos, né, através de previsões. E aí as previsões naquela época eram muito precárias, porque os meteorologistas que trabalhavam no Brasil, eles vinham da Espanha, e a área geográfica da Espanha tem uma semelhança com o estado de Minas Gerais, né? Então, eles ficam mais ou menos dentro de uma zona temperada, depois eu explico para você o que seria isso, né? Então, tem praticamente as 4 estações do ano dentro da Espanha. Então, lá tem o inverno, tem lá a primavera, depois tem o verão, depois tem o outono. E aqui no Brasil, como a gente faz parte do continente inteiro, sai lá dos polos até na linha do Equador, aí a gente tem um clima totalmente diferente da Espanha. E os espanhóis chegavam, ficavam ali no Rio de Janeiro, né, fazendo previsão para o Nordeste, sem saber o que se passava por lá. E aí, as previsões naquela época tinham um índice muito baixo de acerto. Era mais ou menos assim, 60%. O que é 60% de uma probabilidade? É como se você jogasse uma moeda para cima e desse cara ou coroa, né? Então, era assim que, quando eu me formei, fui trabalhar em Vitória, há 50 anos atrás, e aí, quando eu saía para as baladas, né, às vezes os caras que me conheciam, chegavam assim para as meninas, você sabe o que é o Hernani? A menina, não. O Hernani é da Força Aérea Brasileira. Ah, é, né? E aí dizia assim, o que ele faz? O Hernani é meteorologista. Aí, ficar com vergonha, né? Já vinha aquela pergunta, e aí, vai chover, né? Essa brincadeira assim, né? Pois é, mas só que hoje em dia, eu sou vaidoso, tenho o maior orgulho do mundo, e enche a boca dizer para você assim, que eu sou meteorologista, porque hoje nós dependemos tanto da meteorologia, e nesse verão que nós estamos tendo agora, atípico, por causa do tal de Laninha, né? Onde nós estamos tendo assim, muitas chuvas em excesso, né? E a gente vem em São Paulo, né? E aí a gente viu aqui em BH mesmo, toda hora recebendo alerta de granizo, hoje mesmo tinha umas alertas de granizo aqui, né? Então, antigamente não tinha essas coisas. Isso eu quero dizer para vocês que, apesar dos últimos anos, os fenômenos terem ficado mais intensos e mais frequentes, mas as previsões hoje têm um índice muito elevado de acerto. Tanto é que a Defesa Civil, que hoje, no Brasil inteiro, né, divulga esses alertas pelo celular, ela tem cerca de 6 horas antes de ter a certeza que tem possibilidade de acontecer algum tipo de fenômeno radical em um setor da cidade. Está compreendendo? 6 horas antes ela já tem aquela condição. Aí por que hoje os fenômenos estão mais violentos, mais frequentes, e os índices de acerto das previsões
estarem mais, assim, completos em termos de certeza que vai acontecer. É exatamente o que vocês estão vendo nessa tela aí, ó. Tá? Então, na década de 60, começaram os japoneses soltarem balão. O balão subia, ia para um lado, para o outro. Daqui a pouco os caras já colocavam a sonda no balão para dar um retorno. Então, até chegar aos satélites. Nós temos vários satélites hoje, né, circundando a Terra e mandando mensagens de imagem, né, captadas através de infravermelhos. E ainda a nossa estação internacional, né, voando a 28 mil km por hora, quase 6 quilômetros de altura. Então, a gente tem os satélites que rastreia a nossa atmosfera de cima para baixo. E a gente tem dezenas de radares rastreando a Terra, da Terra, de baixo para cima. E a gente tem milhares de navios no mar fazendo sondagem, né, da água, né, lá no mar e dos ventos no mar. Esses navios que estão vendo aí, ó, são navios, sondas, que eles ficam fazendo levantamento da oscilação e variação da temperatura do mar, que daqui a pouco a gente vai falar disso aí, né? Soltando os balões, e aí nós temos também cerca de milhares e milhares de estações meteorológicas, que a gente chama de estações de superfície, fazendo levantamento de hora em hora de dados meteorológicos que está acontecendo em torno dessas estações. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de umas 250 estações meteorológicas, onde aqui do lado, a 300 metros, a gente tem uma estação meteorológica, onde de hora em hora tem um profissional que ele vai verificar, né, fazer leitura do tipo de nuvens, quantidade delas, a altura delas e para onde ela está se movimentando. Ele tem como olhar a visibilidade, se tem algum fenômeno que está restringindo a atmosfera. Ele mede a temperatura de hora em hora, ele mede a pressão de hora em hora, e aí ele forma um boletim e divulga isso. Então, no Brasil, com toda essa imensidão que vai lá do Rio Grande do Sul até na Amazônia, 250 estações. Mas depois eu vou dizer para vocês, vocês sabem quantas estações dessas tem nos Estados Unidos? 4 milhões. Nessas estações, igual tem aqui na Pampulha, tem 6 profissionais que trabalham em revezamento lá. A estação funciona 24 horas. Tá? Então, esses dados dessas estações, que são dados reais, que a gente observa e registra e manda para algum lugar, esses dados dos radares, né, que também não tem radar em todo quanto é lugar, né, uso satélite, né, forma uma grande quantidade de dados que vai para algum lugar e alguém bota num supercomputador e ali ainda sai o prognóstico do que vai acontecer em tal lugar. Mas vocês sabiam, né, vamos saber agora, que nesse exato momento... Gabriel, depois você vem cá, entra aqui no Fight Radar para ver aqui uma imagem aqui. Ó, vou mostrar para você aqui. Ó. Gabriel vai entrar aqui no Fight Radar e mostrar para vocês agora como é que está em algum lugar a aviação nesse exato minuto do Fight Radar. E se sabia que esses monte de aviões voando em todo o planeta, eles também passam dados importantes, né? Porque se o avião está voando de um lugar para outro, né? Ele lá em cima, ele tem como medir a temperatura externa, ele tem como medir a direção da velocidade do vento, e ele é obrigado a ficar passando isso aqui no Brasil, né? Isso. Estamos aqui em BH.
Aqui. Só um instantinho. Aí. Então, aí são as aeronaves assim, voando aqui em BH, né? Então, aqui. Mas o Gabriel vai mostrar para vocês como é que seria a aviação agora lá na América, né? Não dá para a América, só descer, né? América. Tem que subir. Subir, né? Tem um jato pousando aí agora. Isso aí é no Brasil já. Ah, no Brasil, Aí, ó. É pouquinho só. Aí você multiplica aí por 100. É porque isso é só América isso aqui. Não, aí fica América. Não, América do Sul isso aqui. América do Norte, cara. Agora, e aleatoriamente, em qualquer lugar, você vai ficar numa aeronave dessa aí. Esse. Pronto. Aí essa aeronave, que ele clicou aqui, tem esses dados aqui, ó. É um Dassault Falcon 2000 LXS. É a aeronave, qual o nível que ela está voando? A 47 mil pés. 47 mil pés. Está voando de um lugar para cá. Não mostra a rota porque é particular. É particular. Né? Então, liga aí. Tem também. Então, Olha, esse daqui, ó, já tem rota e já tá tudo bonitinho. O Gulfstream 5 tá indo de Salt Lake City para Charleston. Fica nesse aqui, assim, Ó, esse que tá em cima do oceano. Clica no outro aí, ó. Esse já Aparece a figura da aeronave, né? E a companhia, para onde é que está indo, a altura, né? Beleza? Isso, ó, tem toda. Gente, isso aí, esse monte de aeronave voando isso aqui assim, dá tudo certo, né? E. Exato aqui. Então, olha como é que está na Europa aí, né? Europa, como é que está aí, né? Então, imagina só na Alemanha, tem um aeroporto lá que tem 3 pistas e lá pousa 200 pousos e decolagem por hora, que dá, em média, 20 segundos para cada um. Tá certo? Em Guarulhos, mais ou menos 60 pousos de decolagem por hora, que dá um pouso de decolagem a cada minuto, tá certo? Beleza? Então, você vê que a aviação hoje é tudo isso aí é tempo real de agora, tá certo, gente? Tempo real de agora. Aí tem umas rotinhas, por exemplo, aí, de repente, pode ser que se a gente localizasse no mapa um lugar na Europa, né? Aí, tipo, não tem guerra, aí desvia, por exemplo, se você está na Coreia do Norte, por exemplo, não tem avião que passe lá, né? Entendeu? Agora, em março, eu perguntei por que vocês não estão subindo por causa da guerra, a gente tem que descer, passar a Rússia, passar o mundo. Pois é. Já teve acidente por causa disso, cara. Então, pessoal, esse monte de aeronaves, todos aí são controladas e padronizadas pela Organização Internacional de Aviação Civil, que chama de ICAO, beleza? Então, tá. Então, eu quis provar para vocês que a meteorologia hoje, vamos voltar aquela página, a meteorologia hoje, ela é muito aprovada em termos de previsão, com isso muito elevado de acerto. Eu tenho um aplicativo, por exemplo, que eu posso saber assim, o que vai acontecer dentro das próximas 24 horas. E aí, para 24 horas, o índice de acerto da previsão chega a ser 100%. Aí, quando é para 48 horas, cai para 90%. E aí você pensa, como é que vai ser no carnaval? Aí também é sacanagem, né? Só profecia, né? Carnaval no março, né? Tá certo, beleza? Então, mais ou menos isso, tá bom? Mas hoje o índice de acerto é muito elevado. E aí eu quero dizer para vocês que vocês vão aprender meteorologia comigo para uma coisa: reconhecer os fenômenos e saber seus efeitos. E aí, quando alguém ousa em não reconhecer os fenômenos, ou então bater de frente com o fenômeno, vai lá para o céu. E aí a gente pode até já contar que, na virada desse ano, a gente teve alguns acidentes, e que até constrangedor falar para vocês que um helicóptero
porreta que foi comprado na época da Copa do Mundo 2013, aqui do Corpo de Bombeiro. Todos os profissionais que voaram esse helicóptero foi nosso aluno aqui. E aí o comandante desse helicóptero, né, um cara muito preparado, mas ele fez uma ousadia, né, desculpa aí, né? Ele estava parado lá na praça de Ouro Preto, e aí o tempo estava muito ruim, tudo encoberto, né? Chovendo, teto baixo. Então, o comandante do bombeiro já mandou uma condução com os profissionais para ficar vigiando a aeronave de noite e trouxesse a tripulação, que era a tripulação grande, né? O copiloto, o pessoal do médico, né? Enfermeiros. Então, mas quando chegou, quando a condição estava para chegar lá, o piloto via assim um buraco, vai dar. Aí não deu, batendo na montanha. E até hoje, e até hoje um trauma muito grande para os bombeiros, muito grande, porque, né, foi uma decisão infeliz daquele comandante ter feito aquilo lá, né? O acidente que teve há 2 semanas atrás, aí, na hora que eu vi a imagem, meu Deus do céu, o teto estava encostado no chão e aquela pista de pouso lá, em Ubatuba, uma pista curta, mas tudo bem, poderia pousar, mas lá não opera por instrumento. E aí, quando você voa visual, você tem que ter, de repente, uns parâmetros de teto e visibilidade. Entendeu? Então, os aeroportos, eles ficam fechados para a condição de regra de voo visual quando a visibilidade é menor que 5 mil metros, ou então quando o teto está abaixo de 1.500 pés. Naquele caso lá, não tinha nenhuma coisa nem outra, né? Tá certo? E ainda estava chovendo, né? Aí o piloto já foi, quando avistou a pista, já pegou uns 300 metros, ele deu, vazou a pista lá, certo? Então, no decorrer do curso, a gente vai citar alguns exemplos aqui de acidentes aeronáuticos por conta do mau tempo, não para condenar o piloto ou quem tomou a decisão errada, mas para servir de alerta, né? Para que você não possa teimar ou barrar a mãe natureza. Você só pode voar se a mãe natureza deixar. E você vai aprender comigo a reconhecer os fenômenos e saber os efeitos de cada um deles. E quem obedece à meteorologia não tem problema. Agora, quando você não obedece, aí você paga, né, aquela decisão errada com a sua própria morte, pior que ainda mata os outros ainda. Eu costumo falar que em 2013 nós tivemos aqui uma obra aqui do lado, que era um viaduto, né, passando em cima da Pedro I, e aí o viaduto arriou e matou algumas pessoas. Os engenheiros, que hoje tem um bocado de culpa, né? O pessoal, alguém diz que a culpa foi do engenheiro que fez os cálculos. Aí o engenheiro que fez o cálculo diz que a culpa foi da empresa construtora. E aí, depois diz que a prefeitura que não seguiu, ou que não cobrou a construção. Então, morreu alguém, só que esses profissionais que erraram, eles estão todos vivos e ações, sobre ações para empurrar com a barriga, e de repente aquele processo vai prescrever e ninguém é punido. Só que na aviação, quando você comete um erro, você assina o seu atestado de óbito seu e dos outros com a própria vida. Por isso que eu queria falar para vocês daqui da sala e de quem está em casa, que a aviação lida com vida, que você tem que aprender a fazer esse curso, pegando todo o embasamento que a gente vai falar para vocês aqui, como eu já falei para vocês, não só eu, mas com outros professores, às vezes, de uma página do livro, a gente fala 2 horas de coisa que não está no livro. Agora, imagine só
que você comprasse o kit de material e fosse para casa estudar e ficar preocupado só em decorar as questões que provavelmente vai cair na prova e passar e voar. Desconhecendo essas experiências que a gente está falando com vocês. Então, você vai ficar muito mais vulnerável, tá certo? Beleza? Então, como é que o que a gente vai estudar na realidade melhor aqui? Ó, falar para vocês. Aqui a gente tem nosso planeta. Existe uma bolha de ar que envolve aqui o nosso planeta, que a gente apelida de atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma bolha de gases fluidos, que esses gases são atraídos de cima para baixo pela força de gravidade. E a gente vai ver que esse planeta aqui tem 14 movimentos. Desses 14 movimentos, tem três deles muito importantes que a gente vai lidar aqui no conhecimento para vocês. O primeiro movimento é esse aqui, ó, de rotação, que a Terra gira assim, ó, de oeste para leste, a uma velocidade, na linha do Equador, em torno de 1.674 km por hora. Né? E aí, esse giro aqui é que faz com que exista os dias e as noites e os fenômenos de curto prazo, que são os fenômenos que acontecem durante o dia numa metade do planeta e os fenômenos que acontecem à noite na outra metade. É que durante o dia, o planeta fica assim iluminado dessa forma, e essa parte todinha aqui se aquece, e os gases que estão colados aqui nessa parte aquecida, eles se aquecem também e começam a se movimentar ou na horizontal ou na vertical. No outro lado, as escuras, né? O outro lado está sendo resfriado. É o caso nosso agora. Vamos virar aqui, ó. Nesse exato momento, agora, 9 horas da noite, é esse lado aqui que está sendo todo iluminado e superaquecido. Está quente de todo lugar. Do lado de cá, onde está no Brasil, está jogando toda a radiação recebida durante o dia para o espaço e está a cada hora sendo resfriado. Quando a gente amanhece, 6 horas da manhã, está aquele clima gostoso, né? Porque o ar está colado na parte fria e ele fica frio, né? Então, o outro movimento que a gente vai aprender, bem clareza depois nas próximas aulas, que além desse movimento de rotação, a Terra dá uma volta em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Então, ela vai ter um circuito em torno do Sol, né? E leva um ano para fazer esse circuito, e à medida que ela está girando, ela vai fazendo um movimento assim, né? E aí, esse movimento vai nos dar as estações do ano, né? Portanto, os fenômenos de longo prazo, que no verão, que é o nosso caso, é superaquecido quando tem a chuva, no inverno é super resfriado quando chove, depois as estações intermediárias, que é o outono e a primavera, certo? E, além disso, vamos falar de um assunto que, com certeza, vocês nunca ouviram falar, que é um outro movimento chamado assim, ó, nutação. Ó, nutação. Esse movimento de nutação é um dos movimentos que a Terra faz com balanço aqui assim, ó. Balanço. Eu acho que eu tenho um jeito de explicar melhor. Aí aqui. É o seguinte. Aí para os meninos, né? Talvez as meninas também, aí eu acho que nós somos uma menina no curso aí, que é a Desirê, né? Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um peão, né? Um peão. E esse peão aqui, assim, né? A gente, quando era criança, né? Pegava ele assim, jogava e ele ficava assim, girando aqui assim. Ó.
Aí ele ficava girando aqui assim. Quando ele ia perdendo a rotação, ele ia fazendo aqui assim, ó. Desse jeito, né? Então, a Terra faz esse movimento assim, levemente, suavemente, que é o tal movimento de rotação, e nesse movimento é que vai gerar para a gente o deslocamento do magnetismo da Terra. A Terra tem um magnetismo, que vocês vão aprender essa ligação, né? Que aqui nos polos, né, o magnetismo ele circula, né, em relação ao eixo, né? O eixo da Terra, circula para a direita e para a esquerda. E há muitos anos atrás, né, esse magnetismo que foi descoberto em 1822, ele tinha um deslocamento mais ou menos médio de 60 quilômetros por ano. Tá? Aí, quando foi em 2004, há 20 anos atrás, janeiro de 2005, né? A Terra tem uma bala. E porque está ensinando, né? Tem uma bala que é assim. E aí, a partir daquele trampo que a Terra deu, aí esse magnetismo ele passou a se deslocar um pouco mais veloz, que ficou em torno de 64 quilômetros por ano. Aí, em 2008, veio do aval, né? Que aí chegou aqui no Chile, né? Aí ela passou a girar em torno de 70 quilômetros por ano. Então, esse magnetismo é aquele que gera o sentido da bússola. E vocês todos vão voar, né? Através do magnetismo da Terra. É uma aula fantástica, né? Eu sempre, quando tem ela aqui, eu fico assistindo também, né? E já vou colocar para vocês um arquivozinho disso, tá bom? Então, imagine só que nós estamos falando desses movimentos que a Terra tem, e também agora há pouco eu falei ali para vocês que aqueles navios que estão ali, eles ficam cuidando, né, de que mesmo de fazer uma análise do comportamento da água, das marés, é que nosso planeta, né, naturalmente, tem um bocado de correntes marítimas que formigam no planeta igual ao nosso sangue. Para eu que estou aqui em pé, ou para você que está sentado, estiver em casa, alguém deitado, o sangue está circulando assim, da cabeça até o dedão do pé, né? Da mesma forma, aqui no planeta, né, as correntes marítimas circulam aqui, ó. Então, existem as correntes marítimas quentes que partem do Equador em direção aos polos, e tem as correntes marítimas frias que saem dos polos em direção ao Equador, e elas ficam formigando aqui, né? E aí tem mais um detalhe. Se você tivesse fazendo curso de pilotagem e fosse um piloto que tivesse dando aula com vocês, jamais ele ia mostrar para você a Terra nessa posição, onde você tem aqui mais da metade do planeta que é água, ainda tem mais água do outro lado. Então, saiba que 2/3 do planeta, ou mais que 2/3 do planeta, é formado por água. E a parte continental, né, é apenas menos que 1/3. E o que tem essa água com a meteorologia? Tem tudo. Os fenômenos meteorológicos dependem de duas coisas que a gente está aprendendo aqui agora: água e calor. Os fenômenos meteorológicos, né, que a gente vai sempre lembrar que os fenômenos meteorológicos que vocês vão aprender aqui são os fenômenos suspensos, né? Depende de água e calor. É que esses gases, esses fluidos que envolvem a Terra, eles não têm cheiro, não têm cor, são péssimo condutor de calor. Né? Os gases, a gente não sente o cheiro dos gases, né? Não sente. Né? A gente não vê esses gases, mas eles existem, né? Eles existem. E aí, esses gases que a gente na atmosfera terrestre, eles são compostos, né, da seguinte forma: 21% da massa gasosa é de oxigênio, né?
78% é de nitrogênio. Nitrogênio. Caiu hoje? Ah, que legal. O que a gente perguntar. E 1% de outros gases. Outros gases. Outros gases. Esses outros gases são vários gases muito raros, né? Que quando a gente estiver estudando realmente para valer, que hoje é só uma palestra, uma brincadeira assim de começar a chamar a atenção de vocês para analisar essa matéria, a gente vai pensar isso aqui e vamos pensar assim, olha, os gases que envolvem a Terra, que a gente chama de atmosfera terrestre, né? Atmosfera terrestre, é oxigênio e nitrogênio. Despreza o outro. Aí, vocês me perguntariam assim, olha, mas tem um aí que você não falou, né? O vapor d'água. Nós aqui dentro estamos meio abafados, eu não liguei o ar, mas está meio quente, né? Tá? Então, o que acontece? Esse calorzinho que a gente está sentindo aqui, exatamente porque tem vapor d'água suspenso aqui. Pois imagine só, para que o vapor d'água vá para o espaço, depende de quê mesmo? Calor. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um copo de água, digamos que seja uma chaleira, né? Aí tem 200 ml de água aqui e eu quero que essa água desapareça da chaleira e vá para o espaço. Eu pego uma cota de calor, né? Incido aqui e esse calor ele vai, então, transformar essa água em vapor e ele vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, essa água, agora no estado gasoso, ela aquecida, ela fica mais leve do que esses gases que estão em volta da gente, porque já fique sabendo, esses gases têm peso, hein? Esses gases têm peso. A gente vai ver depois. Então, como esses gases é mais pesado do que o vapor, aí esse vapor sobe e à medida que vai subindo, ele vai sofrendo um resfriamento, daqui a pouco, em algum lugar, ele sofre um resfriamento e condensa e volta para o estado líquido, que vai formar, de repente, com uma quantidade muito grande, vai formar uma nuvem. Entendeu? Beleza? Então, já vamos fazer um teste. Ó, se a gente... Nós estamos aqui numa sala imensa, grande, quadrada. Se a gente fechar essa sala aqui, as duas portas laterais, e ligar o ar-condicionado, esse ar-condicionado ele tem o poder de tirar o vapor que está aqui dentro, jogar para fora e deixar apenas o gás natural, que é o oxigênio e nitrogênio. O vapor sai daqui dentro. Então, a função do aparelho ar-condicionado, uma delas é essa. E o que ele faz? Ele deixa o ar totalmente seco, ou seja, sem vapor, e ele tem um sistema, então, que ele vai refrigerar esse ar, né, e deixar aí a sala com clima de ar seco e frio. Bom, mas agora a gente vai mudar. A gente vai pegar agora, desligar o ar-condicionado e vamos pegar esse ar que está somente o oxigênio e hidrogênio e vamos transformar essa sala agora numa sauna. Como é que funciona a sauna? Olha, tem um sistema, né, que tem umas resistências, que se liga na eletricidade, no gás, e passa uma quantidade imensa de água naquela resistência, e na hora, aquela água se transforma em vapor, e o vapor começa a penetrar aqui. Tá certo? Beleza? Então, quando tiver uma certa quantidade desse vapor aqui dentro, a gente vai sentir, é insuportável, é assim que funciona a sauna, não é isso mesmo? Pois é, os fenômenos meteorológicos, que dependem de água e de calor, como é que eles se funcionam na natureza? Então, um dia como hoje, que choveu aqui em BH, né? E quando é amanhã cedo, aí logo 5 horas da manhã, o sol começa a injetar energia, radiação, calor,
Ou seja, a energia que a gente recebe do Sol é uma energia intensa, né? Em forma de raios curtos, né? Que chega ali, penetra no chão, aquece, e se esse chão está umidificado, quando chega 9, 10 horas, começa a ir bastante vapor para o espaço, e esse vapor vai subindo, quando chega 10 horas, começa a formar aquelas nuvens, meio-dia, e vai juntando aquelas nuvens, quando dá 3 horas da tarde, a luz... Cara, assim que funcionam as coisas, tá certo? Então, queria dizer para vocês que em alguns lugares, né, esse calor é mais intenso, porque, vamos pegar assim, a cidade do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, você tem o mar, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Você tem a Baía da Guanabara e tem a mega floresta no centro da cidade, que é a Floresta da Tijuca. Já vamos imaginar que essas florestas também absorvem uma quantidade muito grande de umidade. Quando o sol amanhece, né, aí joga aquela quantidade imensa de calor lá para cima, e aí, quanto mais calor, mais abafado, né? E aí você fala, nossa, a gente está em BH, que não tem floresta, que não tem rio, então a temperatura do ar é 26 graus. E no Rio, o mesmo ar de BH está 34 graus. Então, tem uma sensação térmica de 8 graus a mais. O que é a sensação térmica? É quando você tem o vapor muito suspenso, que faz com que você diga assim, ó, a temperatura do ar é 26 graus, a sensação térmica é de 30, por exemplo. A diferença seria o vapor e a velocidade dos ventos, beleza? Então, mais ou menos assim. Então, só falando geral, né? Então, já que a gente aprendeu que os fenômenos dependem de água e de calor, vamos lembrar um negócio interessante. Vocês vão ter uma palhinha agora de fenômenos radicais que acontece muito, né, principalmente na América, que eu queria falar para vocês, para a gente aprender a falar os fenômenos corretos, né? Então, aqui na faixa do Golfo do México, bem aqui próximo, já pé da Flórida, em uma época do ano, que vai mais ou menos assim, de agosto até dezembro, a temperatura da água aqui, ela altera em até 10 graus Celsius. Para você ter a ideia, vamos imaginar que a temperatura da água lá em Cabo Frio é em torno aí de 16 graus. Que a temperatura da água lá no Nordeste, aqui na costa do Nordeste, é na faixa de 22 graus. Então, bem aqui no Atlântico, nessa faixa aqui, aí você tem uma certa época do ano que a água altera 10 graus para mais. Então, o que acontece se essa água está mais aquecida? O que ela vai acontecer? Que a radiação vai jogar a quantidade imensa de vapor no espaço, e esse vapor, quando estiver subindo, ele vai formar uns fenômenos que a gente chama de ciclone, e que esse ciclone quer dizer um sistema de baixa pressão, porque o ar se aquece e leva junto uma quantidade muito grande de vapor e vai formar grandes nuvens de tempestade. E que na década de 40, eles eram chamados só de ciclones. E aí o planeta foi aumentando a malvadeza, né, toda por conta de queima de combustível e também muito desmatamento. Eu já queria dizer para vocês uma coisa. Vocês viram aquele monte de avião ali agora? Vocês sabiam que os maiores
poluidores do planeta são essas aeronaves. Você tem ideia de que esses jatos que estão voando aí, centenas deles, consomem em média 10 mil litros de combustível por hora? Você tem ideia de quantos bilhões de litros de combustível estão sendo queimados agora? Para onde é que vai esse resíduo aí? Tudo para a atmosfera terrestre. Ou então, saibam agora, o pior meio econômico que mais estraga o planeta nosso é a aviação, apesar dela ser importante para a gente. Não tem uma ideia, né? Olha, eu fiz um voo de Guarulhos para Dubai, em 15 horas, o aeronave consumiu 300 mil litros de combustível. Imagina só quantas aeronaves estão voando ali agora, queimando isso. Tá? Pois não. Nessa faixa do planeta, então, com esse desgaste muito grande do planeta, das queimadas do combustível, a água altera em torno de 10 graus em média e favorece com que gera esses fenômenos. Os fenômenos vão ficando cada vez mais intensos e quando eles foram chamados assim de ciclone extratropical, os ventos atingem em torno de 100 a 110 km por hora. E aí, com o passar dos anos, da década de 50 para cá, esses ventos começou a se deslocar com mais intensidade, e aí quando passou de 120 km por hora, aí foi chamado, então, o fenômeno, ao invés de ciclone extratropical, de furacão. E aí criaram uma categoria que ia de 1 a 5. O 5 é quando atingisse 300 quilômetros. E há 20 anos atrás, em 2005, passou um furacão desse, atingiu mais de 300 quilômetros por hora e saiu em direção à costa americana, chegou na cidade de Nova Orleans e fez um estrago muito grande. Foi tanta chuva, aquela chuvinha de São Paulo ali, seria um brinquedo. Imagina só que multiplicado por 100. Entendeu? E aí a cidade ficou toda inundada e lá tinha um tique, arrebentou o tique, aumentou mais ainda. E aí morreu, as pessoas não tiveram tempo de sair, se proteger. E aí em torno de 1.800 mortes. E nesse caso, só pode chegar a ajuda lá 3 dias depois que o furacão passou lá. Entendeu? E o estrago, ele é geral. Pega rico e pobre. Um estrago mais ou menos, aqui passaram mais de 2 semanas pegando fogo imenso lá nos Estados Unidos. Lá. Por conta de um vento também, né? 2 semanas. E ali, assim, foram 10 mil mansões, cada um mais de 5, 10 milhões, de principais, os caras mais ricos lá. Queimou tudo, não sobrou nem um rabo. E assim também, esse furacão que passou lá em Nova Orleans, mudou tudo. Navio, barco, cara, tudo ficou debaixo d'água. Então, olha só, uns parâmetros, né? O prejuízo na época, 20 bi dólares, 20 bi. Ventos de 330 quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Precipitação, em torno de 280 milímetros de precipitação. Para você saber, mais ou menos, como é que seria o milímetro de precipitação, é como se você tivesse 1 metro quadrado e despejasse 230 litros por hora. Essa é o Katrina. Esse é o Katrina. Estou falando do Katrina. Tá certo? Bom, e aí, mortes, né? Foi mais ou menos 1.820, mais ou menos. Bom, aí os americanos começaram a se preparar para diminuir
e já que esses fenômenos, como eu falo para vocês, estão cada vez mais intensos e mais frequentes, e aí eles foram sendo violentos em 20 anos, aconteceu vários, mas em 2017, em setembro de 2017, apareceu um lá, que eu esqueci o nome dele, que aí o prejuízo foi também 20, né? 20, os ventos, 280 quilômetros por hora. Caindo por hora, né? Os ventos. Aí tá, chuva, 1.100 milímetros de precipitação. Certo? Zero. E mortes, 6. Então, de 2005 para 2017, em 12 anos, os americanos se prepararam. Mas as construções mais preparadas, mais resistentes, não foi esse viés aqui. O viés maior, sabe o que foi? Alerta e debandada. Então, você já imaginou, aqui no Rio de Janeiro tem uma usina Angra dos Reis, e que lá, de quando em quando, tem umas alertas, muita gente não sai de suas casas. Quantas pessoas moram debaixo de encosta e a defesa civil, olha, vamos sair de sua casa e o cara não sai? Lá, o americano fala, ou sai ou morre. Quem morre, então morre. Então, quando está para chegar um furacão como esse, aí é dada a alerta, aí você vê recentemente, que agora, mês de setembro, mais ou menos, teve um furacão que passou numa cidade lá, esqueci o nome daqui agora, deixa eu falar, e aí, olha, ou sai ou morre, você vê assim, milhares e milhares de pessoas saindo das suas casas e para outro lugar de proteção. O exemplo é mais ou menos o seguinte, nós estamos aqui na Grande BH, imagine só que a Grande BH pega aqui Betim, etc., o município todo, e se alguém chegasse assim, fosse lá no Espírito Santo e chegasse no meio do mar e avisasse aqui, Grande BH, está chegando o furacão e vai passar aí, né, em BH, e vocês têm 30 horas para fechar sua casa, levar só o retratinho da sogra e dar uma voltinha lá no Mato Grosso do Sul. Alguém vai deixar isso? Não tem essa cultura. E lá, o pessoal ganhou essa cultura, tanto é que de 1820 para 6, quando acontece exatamente, né, a debandagem. As pessoas lá aceitam. Quando você recebe uma área dessa, aí, é claro que os americanos lá, acho que para cada 10, 4 tem avião, né? E, ó, dos famosos, no incêndio, ninguém morreu. Né? Ninguém morreu. Teve um caso assim, de 5, 6 mortes naqueles incêndios lá, né? Mas ninguém morreu. Porque os caras foram embora de avião. Deixa pegar fogo, a gente comprou outro depois, né? Então, mas se fosse um negócio como o Brasil, talvez não tivesse essa cultura, tá certo? Bom, esses fenômenos que a gente chama de furacão, eles surgem aqui no Atlântico, e normalmente se deslocam em direção à Flórida, Golfo do México, né? Ou então ali Cuba, por ali assim. Esse mesmo fenômeno, ele acontece lá do outro lado do mundo, e no Pacífico, e lá é dado um outro nome, tufão. Tufão e furacão é a mesma coisa. É que o furacão acontece no Atlântico e o tufão acontece no Pacífico, tá certo? E os que acontecem no Pacífico pegam muitos países pobres, principalmente lá, né? Tá certo? Então, um pouco do Japão, Venezuela, Índia, né? Bom, Indonésia, principalmente, né? E num furacão desse, já em 2018, passou um furacão desse na Indonésia, com a velocidade de 420 km por hora. A capacidade máxima, ou a escala máxima era 5, que seria até 320 km por hora, já ultrapassou, já foi vencida, tá bom? Bom, os americanos, aí lembra-se que os fenômenos dependem de quê mesmo? Água e calor. E aqui na América, né,
nós temos uma faixa que separa os americanos dos canadenses, uma área líquida aqui assim, ó, que essa área ela equivale à área do estado de Sergipe. E aí, quando chega no mês de abril, até maio, mais ou menos, a incidência da radiação aqui em cima é muito intensa, eleva-se a quantidade imensa de evaporação e, de repente, vai formar o mesmo fenômeno, mas agora dentro do continente, que ele vai ficar girando e sugando tudo que tem embaixo e levando para cima, girando, que são os tornados. Então, os tornados acontecem dentro do continente. Os furacões acontecem no mar, o surgimento deles. E esses tornados, quando eles começam a se movimentar, ele vai sugando tudo que está embaixo, e esse tudo, árvore, animais, carro, o que tiver, leva, né? E vai sugando e vai ficar girando no espaço, e eles vão funcionar como se fosse mísseis depois que ele vai se enfraquecendo. Ele vai se deslocando, e aí aquele entulho todinho vai indo para trás, como se fossem o quê? Mísseis. Portanto, as pessoas que moram aqui, nessa faixa, são igual o nordestino nosso. Eles moram lá, e aí, quando vão construir suas casas, faz uma boa casa para o fundo, né? E mora nos fundos, porque sabe que a qualquer momento pode passar o tornado e levar a parte de cima, entendeu? Mas a quantidade de chuva não é igual à do furacão, porque a água do furacão, quando chega aqui na Flórida, despeja uma quantidade muito grande de água, né? E aí, essa água não impermeabiliza rápido. Vai passar 3, 4 dias debaixo d'água, tá certo? Então, os tornados, eles acontecem em maior escala no mundo, aqui nessa faixa dos Estados Unidos, e as pessoas que moram lá já praticamente convivem com isso, esperando assim qualquer hora. Bom, tem outro fenômeno que é parecido com um tornado, que podia ser um mini tornado, que a gente vai conhecer como tromba d'água. Normalmente o mineiro, né, o povo mineiro conhece tromba d'água quando cai uma quantidade muito grande de água na região assim. Nossa, aconteceu uma tromba d'água ali, né? Mas é errado. E para acontecer o fenômeno de tromba d'água, é preciso que exista um espelho d'água, ou que seja de uma barragem, ou um rio que nem o Amazonas, ou uma lagoa muito grande, onde, em uma determinada hora, a água se aquece e, de repente, o calor faz girar um redemoinho, e aquele redemoinho, em cima da água, suga a água líquida. Porque nós aprendemos agora há pouco que a água vai para o espaço através de quê mesmo? Da evaporação. Né? E, nesse caso, o redemoinho, ao invés de ser formado pelo vapor, ele sai sugando a água, porque a água está morna, e vai para o espaço. E vai formando aquela nuvem logo próxima da superfície, cheia de água líquida, ao invés de ser água pulverizada, e, em algum momento, quando passa uma corrente de ar quente, aquele vínculo desaparece e a água despeja outra casa só. Assim chama de tromba d'água. Mas a tromba d'água é o redemoinho, né, que acontece em lugares que tem espelho de água. Ok? Beleza. Então, olha, vou passar aqui umas imagens, Gabrielzinho. Vamos passar aqui as imagens, ó. Vou pedir para mostrar aqui rapidamente as figuras. Entra no PPS Capuna, para mostrar para vocês o estrago que fez, né, o tal do Katrina, que foi em 2005, e que não existe, vamos desses aqui, que não existe como você se livrar, e esses furacões, viu, quando chegou lá, às vezes, em torno da hora, pode deixar uma onda de até 30 metros de altura, que eles chamam aqui, sabe o quê? Vergalhões. Tá? Então, olha aqui, pode ir passando rapidamente. Então,
Olha aqui, gente, a quantidade de água. Ó, essas imagens aí, elas são de 3 dias depois que passou o fenômeno. No momento que o fenômeno passou, não teve como registrar isso aí, tá certo? Nessa época aí, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, né? Olha, a punição é tanto para pobre como para rico. Olha o lixo que fica. Isso é esse lixo por causa dos ventos, né? Os ventos sugou e levam para algum lugar, né? Aparecia aí também o rompimento dos diques, o dique, né, que tinha lá. Olha aí, nesse momento rompeu o dique, aí aumentou mais ainda, para trás aí, né? É onde estava a população mais carente, onde teve as principais mortes, que as pessoas não tiveram chance de sobreviver, beleza? Pode passar. Olha aí como é que ficou. Então, isso aí é um estrago pelo furacão. Olha como é que eu entendi. Muito comum nos americanos, né? Toninho, pesquisa aí o furacão que passou na costa americana agora no mês de setembro. Mas assim, furacão que passou na Flórida, em setembro, o nome dele. Ele passou numa cidadezinha lá que desconhecida. Não, ele perdeu no escritório 4 dias. É, Ele bastante. Helena, né? Helena, né? É. Aí. Vai passar. A gente, muito triste, né? Isso aí, ó. Bom, vou deixar agora. Gabrielzinho, mostra uma rota do furacão aí, né? Tem uma motinha aí. Bom, esses furacões, quando eles se formam lá, eles têm uma rota, e normalmente, antigamente, um avião 130 chegava até lá, voava dentro do olho para monitorar a rota, para dizer onde queria passar. Atualmente, a nossa estação, isso, ela está mais ou menos no formato, né? De onde vai passar, né? Acho que a segunda, a segunda figura aqui é assim, né? Vou até passar na onda agora aqui, ó. Sim, clica aqui. Aqui, gente. Isso aí são as rotas dos furacões, né? Então, eles não têm, assim, uma rota certa, não. Cada um vai passando, muda de rota. Para apontar. Gente, isso aí esse vermelhão aí é a quantidade de energia que eu quero dar. Ó, vou atrasar, pegar você mais 5 para falar de uma coisa interessante, ó. Imagine só que se tivesse uma caixa d'água de 1.000 litros, que você quer, de repente, pegar essa caixa d'água de 1.000 litros e evaporar ela. Vamos supor que você pegasse um botijão de gás de 45 quilos e convertesse aquele gás de 45 quilos em energia para embutir nesse 1.000 litros e transformar em vapor para o espaço. Pois agora imagine essa área toda avermelhada aí, que seria mais ou menos a área de Porto Alegre até na Bahia, cheio de vapor, de água, e aí quantos milhões de metros de água tem aí dentro? Imagina a quantidade de energia que não está aí. Por isso que esse furacão aí, o mais radical, né? Essa energia todinha aí que faz um estrago que é muito, né, doloroso para quem recebe um gigante desse aqui. Tá bom? Pode passar? No lateral. Bom, aí uma rota de um dos furacões, tá certo? Olha aí. Ele saiu, como no Atlântico, passou ali na Flórida, subiu, atingiu lá perto do Canadá, tá certo? E observe que quando ele se forma, está muito gelado, que esse azul, aí vai se aquecendo no Golfo do México, tá certo? E daqui a pouco, nele no continente, ele vai perdendo força, tá certo? Beleza? Então tá.
Agora, podemos deixar aí, galera, assim, aí. Isso aí, como eu falei para vocês, ó, aqui do lado dá para ver a estação ISO internacional, ela fica a 400 km de altura, e registrou, então, esse furacão, onde esse buraco Green Center é o tal do olho do furacão. Normalmente, esse buraco tem cerca de 30 a 40 quilômetros, e ali dentro o ar é calmo. O que faz o estrago do furacão é a periferia. Você vê as nuvens da periferia esparramada, é ali que tá os ventos fortes, tá certo? Beleza? Então, no olho do furacão, lá em cima, a cerca de 9 a 10 quilômetros de altura, o ar é calmo, beleza? Hã? O que é? Em todo furacão, você tem um sistema de baixa pressão, porque é o ar sugando, né? De baixo para cima, né? Gabriel, vê se mostra aqui agora uma turma d'água. Ó, o Gabriel está mostrando você agora aqui que é uma turma d'água, né? Eu imagino só, para você não... Abre a mais aqui, ó. Olha, observe que você tem agora um espelho d'água. Só vai existir turma d'água se tiver o fenômeno estiver em cima de um espelho d'água. O que é? Olha, dá para observar que essa faixa escura aí estaria sugando a água líquida para o espaço, né? Então, essa nuvem toda escura de cima, ela não é uma nuvem formada por gotículas microscópicas de vapor d'água. Ela é formada por uma centena de água líquida que o sistema estava levando para cima, e aí, até que se vier uma corrente mais quente e explodir esse vínculo, aí essa água despeja de uma tacada só, beleza? Então, agora vamos pegar aqui um tornados, é capaz de estar, você tem que botar com, vê se ele passa, vai passar. Olha, the house is coming apart. Oh my God. Oh my God. Did you see that? The whole house came apart. There goes the house. Ô, pessoal, esse fenômeno aí, para a gente, é um tornado, não é isso mesmo? Hoje, para os americanos, isso aí é um brinquedinho de redemoinho que a gente chama aqui. Porque, na realidade, num tornado daqueles grandes americanos, o cara não fica para filmar. Mas você viu que um brinquedinho disso aí, ele suga casa, animais, carro, etc. Beleza? Pode deixar, galera, assim. Ô, pessoal, olha, não foi bem uma aula. É só uma conscientização. Eu queria que vocês tivessem, que a partir de agora vocês têm que ter a meteorologia como parceira de vocês. A meteorologia, ela vai ser tipo um suporte para que você voe, né, com segurança e saiba que ela está do seu lado se você obedecer. E se você não obedecer, você paga muito caro por isso, tá certo? Então, como eu falei com vocês, se lá nos Estados Unidos tem 4 milhões de estações, imagine na Europa, no mundo inteiro, milhares e milhares de profissionais de meteorologia trabalhando 24 horas por dia, os pilotos mandando informações, e o mundo inteiro hoje integrado em pegar essas informações para transformar aquilo em previsão e para transformar o seu voo mais seguro. Então, a nossa meteorologia serve para isso. Nosso cuidado aqui é aprender a reconhecer os fenômenos e saber seus efeitos, tá certo? Então, foi só uma palhinha, né? Aí, na próxima aula, que vai ser quinta-feira da outra semana, é que a gente vai começar realmente o curso, beleza? Mas você já sabe, então, né? Duas coisas. Que o que faz os fenômenos meteorológicos suspensos é água e calor, e que existe uma bolha de ar que envolve a Terra, que não tem cheiro, não tem cor, é um péssimo controle de calor. E saiba, essa bolha, ou seja, os gases, eles se dilatam quando se aquece, se contrai quando se resfria. Então, esse movimento faz com que, né, nosso planeta totalmente perfeito. E aí, amanhã eu já coloco para vocês, assim, algumas informações para ir cuidando. Ó,
A gente criou um grupo, né, onde vocês estão todos. Alguém aqui está fora do grupo? Não, né? Tá. A gente criou um grupo, se por acaso alguém... o Fernando não deve estar no grupo, mas esse grupo é exatamente para a gente passar as informações, a mudança de aula, né, algum arquivo importante, igual vou colocar uns 3 amanhã para vocês. E se por acaso, no caso do Paulo Vitor, que trabalha muito com WhatsApp, né, se não quiser receber essas informações, 3, 4 arquivos por dia, quiser passar um outro WhatsApp, me fala que eu tiro o grupo e coloco o outro, tá bom? Pessoal, boa noite, amanhã vocês vão ter uma aula especial também, viu? Obrigado, até amanhã. Obrigado. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu. Deus abençoe a noite de todos aí. Obrigado, comando. Deixa eu ver pensando, hein? Só você que pensa, cara. Pessoal, tem mandante, né? Deixa eu falar. Não sei.